Pronto. Então, nós estamos encerrando nesse momento o capítulo 9, né? O título do capítulo 9 é Deus de Justiça e o Abuso da Mulher, e a gente vai falar a respeito assim de uns temas bem legais para encerrar esse capítulo. Perdoar e esquecer, o pastor Edson. Quando o lobo está em meio às ovelhas, muito bacana, né, gente? E, salvo engano, acho que o toque de cura também. Enfim, e depois a gente vai encerrar, porque o pastor que a gente tinha convidado não vai poder fazer, né? Não vai nem poder participar do nosso grupo. Mas seja feita a vontade de Deus, nós vamos orar nesse momento e deixar o Senhor falar conosco, que eu acho que à medida que a gente for passando o tempo, mais outras irmãs irão entrar. Pai querido e maravilhoso, nós estamos na tua presença neste momento, querendo, Senhor, aprender mais e mais a respeito deste assunto, muito interessante. A gente sabe que é pertinente, é de muita relevância. A gente sabe que tem alguns relacionamentos que são tóxicos, são agressivos, e algumas mulheres sofrem muito, Pai. E o conhecimento traz luz ao entendimento, e principalmente quando nós oramos, buscamos o Senhor, também temos respostas e solução para alguns casos muito específicos. Pedimos que o Senhor possa abençoar a fala do pastor Edson, os nossos corações que iremos receber, e que tudo seja, Paizinho, para a tua glória, para a honra e louvor do nome de Jesus. Amém. Então, gente, com a palavra, então, pastor Edson, vamos que vamos. Amém, amém. Como a Denise falou, né, esse é um tema muito, muito difícil, um tema que, apesar de estarmos no século XXI, mas ele é mais comum do que a gente que a gente prevê ou do que a gente pensa, apesar de estarmos no século XXI. Eu lembro de uma história, né, eu sempre conto essa história, que ela seria cômica se não fosse trágica, e o casal estava fazendo 50 anos de casado, né, boda de ouro, e a netinha, uma das netas perguntou à avó, por que, qual o segredo de tanto tempo casado? E a avó disse assim, filha, na nossa lua de mel, naquele tempo, a gente foi para a lua de mel e não tinha carro, não tinha nada, a gente foi montado num burro, né? E seu avô foi puxando o burro, as nossas coisas no balaio, no meio do caminho o burro empacou, o burro não quis andar mais, ele pegou e bateu no burro e falou assim pro burro, primeira vez, hein? E aí o burro continuou andando, chegou mais alguns metros, o burro cansado de tanto peso, o burro empacou de novo. Ele agrediu o burro e falou assim, segunda vez, hein, burro? E aí o burro continuou andando, mais cansado, e aí ele empacou de novo. Ele tirou uma arma da cintura e matou o burro. E aí a mulher falou assim: seu ignorante, seu desumano, como é que você pega uma arma, você mata o burro que estava carregando a gente? E aí aquele homem chegou para ela e falou assim: primeira vez, hein? Então, aí ela falou: de lá para cá, nunca mais eu questionei ele. E por isso que a gente está casado há 50 anos. E essa história, como eu falei, ela seria cômica se não fosse trágica. Os tempos são outros, mas a gente sabe que esse é um tema muito decorrente na nossa sociedade. Eu acho que sobre os tipos de violência que a mulher sofre, né, vocês já devem ter comentado bastante na primeira parte da aula. Eu só queria destacar duas ou três coisas antes de entrar no nosso tema, que é o perdão, né? É, especificamente nessa questão da violência doméstica e eclesiástica, que a Francine vai abordar, né, no âmbito doméstico e no âmbito eclesiástico contra a mulher.
seja qual for a idade da mulher, né? Criança, adolescente, isso é uma coisa que não deve ser tolerada, não pode ser tolerada de modo algum, né? Já falei para vocês aqui numa outra lição daquela mulher que é casada, sofre todo tipo de abuso, todo tipo de pressão física, psicológica, emocional. Às vezes o cara é um cachaceiro, um viciado, e ela fica sofrendo 40 anos, daqui a pouco já é uma idosa, o camarada fica na cama e se converte, e ela fala assim: Deus me deu a vitória. Que vitória? 40 anos apanhando, 40 anos sendo agredida, 40 anos sendo injustiçada, né? Então, isso são coisas que não devem ser toleradas de forma alguma. E aí a gente encontra muitas desculpas, né, para isso. Ah, ela provocou, ela, através da fala dela, ninguém suporta, ela me agrediu, ela teve um comportamento inaceitável para uma mulher. Nada justifica, né, a agressão, o abuso doméstico e principalmente o eclesiástico, como a gente vai ver, né, no âmbito eclesiástico. Ele estava fora de si, né? Estava alcoolizado, estava sob o efeito de drogas, né? Não justifica. A gente vê agora o caso de Daniel Alves, né? Que está na mídia, o jogador Daniel Alves, que foi condenado por estupro, por abuso, e a defesa usou, é, em última instância, né, ele teve 5 versões, e a última versão dele é que ele estava sob efeito de álcool, por isso ele fez o que fez, né? E a gente vê muitas desculpas nesse sentido. Ah, estava sob efeito de álcool. Não é justificativo, né? Uma outra coisa que a gente escuta muito é que é a baixa renda ou é o baixo grau de instrução. Nesses casos, o abuso à mulher ele é mais decorrente. É um fator, mas não pode ser determinante. A gente viu agora há pouco aí outro caso muito que ficou em voga, que foi o caso da apresentadora Ana Hickman. Não tinha baixa renda, não tinha baixo grau de instrução, e a violência acontecia da mesma forma, né? O abuso emocional e, no final, físico aconteceu da mesma forma, né? A gente, então, a gente quer destacar aqui nesse começo alguns motivos pelo qual a pessoa, às vezes agredida, ela não denuncia, né? Ela não denuncia. Às vezes, pelo constrangimento do próprio local que ela deve denunciar. Isso acontece com muito mais frequência do que a gente possa imaginar. Uma mulher, às vezes agredida ou que suporta abusos, quando ela não vai, às vezes, a uma delegacia, porque ela, lá na delegacia, infelizmente, ela vai lidar com pessoas que cometem o mesmo tipo de crime. Infelizmente, ela vai lidar lá com homens que também agridem e abusam de mulheres. Então ela fica constrangida de ir lá. Graças a Deus que no nosso país hoje existe a delegacia da mulher, né? Mas eu tenho um caso bem próximo a mim, que uma avó descobriu que o avô estava abusando da neta. Ela era vó de sangue, ele não, né? Ela casou com ele depois, e aí a filha dela teve uma filha, neta de sangue dela. E ela pegou um pendrive escondido, pensando que o pendrive era sobre traição, que ela estava sendo traída. Quando ela coloca o pendrive no computador, imagens desse homem abusando da sua neta de 2 anos. Ela vai à delegacia, dá todos os dados, espera uma diligência, né, sei lá o nome, que essas pessoas vão até esse homem, e passam-se os dias e ninguém foi na casa dela. Só que ela não tinha falado nada com ele ainda. Ela então tem que pegar o pendrive, passar pelo constrangimento na delegacia de novo, insistir para que eles coloquem o pendrive
lá no computador, na delegacia, para que aí sim aqueles homens vissem as imagens e aí sim eles tomaram a atitude, esse homem está preso hoje. Mas, em primeira instância, não deram nem atenção a ela. Só na segunda vez que ela levou o pendrive e pediu para que eles vissem o pendrive na hora. E aí que eles foram tomar atitude. Né? Então, muitas vezes, a mulher não denuncia ou não toma atitude para não haver uma ruptura com as outras partes da família. É com meus filhos, com a sogra, com os parentes mais próximos, membros da família de uma forma geral, e com medo de haver ruptura familiar, muitas vezes essa mulher ela vai suportando, até que fica num nível insuportável. E é bom a gente destacar que muitas vezes, isso me chamou muita atenção, que o agressor, né, ou o abusador, seja ele um abusador emocional ou um abusador físico, né, ele muitas vezes ele faz com que essa vítima, essa mulher abusada ou violentada, ele faz uma lavagem cerebral na mulher, como que eu vou dizer? Às vezes conscientemente ou às vezes até inconscientemente ele faz isso, e que a mulher ela se acha a própria culpada. Muitas vezes o abusador consegue inverter o jogo, né? Não, aconteceu isso, mas a culpa é minha. Né? Tem até um termo na psicologia, gaslight, que é abuso psicológico, né? Abusando psicologicamente. Quer dizer, ele inverte o jogo. Por exemplo, vou te dar um exemplo prático. Às vezes, né, essa mulher não tem renda. Aí ele sabe que, vou dar um chute aqui, para uma despesa total da casa, para as crianças pequenas, e ela tem que gastar pelo menos uns R$ 1.200. Aí, estou dando chute, tá? Aí ele dá 700 na mão da mulher e fala assim, se vira, você tem que fazer tudo isso. E ela sabe que não vai conseguir. E aí ela deixa de comprar coisas para o filho ou para a filha que seriam primordiais para pagar as outras contas, e ela se sente culpada por isso, mas sob uma pressão dele. Aí a coisa inverte, ela fala assim, então vou trabalhar fora para ter o dinheiro para complementar a renda, para poder cobrir todas as despesas. Mas aí a minha criança tem que ficar com alguém. Aí o agressor já inverte a pressão, fala assim, ó, o filho não está sendo cuidado direito porque ele está fora de casa. E começa um abuso psicológico. E a mulher vai se sentindo culpada disso. E quando o abuso chega de regra, de fato, ela sente parte da culpa. Aí começa, você tá louca, você não sabe o que diz, isso é coisa da sua cabeça. E se a mulher não tiver uma consciência, uma ajuda, ela acaba acreditando que a culpa é dela, né? E aí ela vai deixando de ser ela e, em último estágio, porque aí, com essa pressão, a gente vê muito isso, ela vai ficando isolada, isolada de tudo, isolada de todos. Verdade, Gorete, realmente é uma verdade. E aí ela vai ficando isolada de tudo, isolada de todos, e apesar de toda a agressão, de toda a pressão, a única coisa que essa vítima tem, no fundo, é a presença do agressor. Débora, mas Deus é misericordioso, né? Então, a única coisa que no final das contas resta para essa vítima é o agressor. Quando essa vítima olha para o lado, todo mundo se afastou dela, ela se afastou de todo mundo, e a única pessoa que está ali é o algoz dela, é o agressor dela. E muitas vezes esse agressor faz uma pressão psicológica, emocional, física, em nome de um amor que aprisiona, um amor que oprime, um amor que é egoísta, né? Que condiciona aquela mulher a vida toda a viver daquele jeito, que tira dela toda a esperança de viver uma vida diferente. E aí eu queria indicar para vocês um livro sobre esse tema, que ele é, assim, libertador, sobre essas pessoas que acabam aprisionadas, deixam de ser elas, vivem uma prisão psicológica, emocional, e
deixam de viver a sua individualidade, a sua subjetividade, os seus desejos, os seus sonhos, os seus motivos, né? Porque estão presas num relacionamento abusivo, num relacionamento opressor, né? E esse livro ele é libertador, né? Que é Quem Me Roubou de Mim, versão atualizada e ampliada do Fábio de Mello. Esse livro ele é fantástico. Quem tiver a oportunidade de ler, depois vocês vão falar realmente o pastor Edson estava muito certo, né? Fala sobre pessoas que estão aprisionadas por algozes, por pessoas que sequestram a nossa subjetividade, a nossa individualidade por pressão, e como sair dessa prisão que muitas vezes a gente se acha, e principalmente a mulher, né? Então, quem me roubou de mim? Autor Fábio de Mello. Então, existem essas questões. E aí a gente chega no nosso tema, né? Quando há esse abuso, quando há essa pressão, aí a Francine vai colocar assim, perdoar e esquecer. Repare que ela não colocou perdoar é esquecer, acento agudo, não. Ela colocou aí a conjunção, né, professores? E esquecer, perdoar e esquecer. Primeiro porque perdoar não é esquecer. Não é esquecer, né? Isso é impossível. Ainda mais nesse tipo de coisa. Não dá para fazer uma página em branco em cima de algo que já foi escrito, que já foi rabiscado, que já foi rasurado. Não dá para fazer. Dá para você ter uma página em branca nova, mas uma página em branca em cima de algo que já foi rabiscado, né? Não tem como. Não é aquela pessoa que já foi vítima de violência, seja de que idade for, isso fica marcado para sempre, né? E no âmbito doméstico, entre os cônjuges, que é isso diuturnamente, continuamente, vira uma rotina, isso fica marcado na alma, fica marcado no coração, fica marcado marcas profundas, não tem como esquecer. Tá em voga agora aí na moda, né? Estourou essa menina lá do Pará, a Aimee, né? Acho que vocês têm acompanhado ela, a Aimee, que participou de um reality show da Lagoinha, né? Acho que a maioria, acho que é organizado pela Lagoinha, esse reality show para descobrir novos talentos. E a Aimee estourou com a música, o Evangelho dos Fariseus. E foi algo muito forte. E eu vi uma entrevista dela, ela falando sobre que na letra da música tem uma hora que ela cita a Ilha de Marajó. E um dos jurados perguntaram por que ela citou a Ilha de Marajó. E ela falou, né, da prostituição infantil e da violência exacerbada que tem na Ilha de Marajó contra a mulher, né? E meninas de 5, 6, 7, 10 anos que são violentadas direto naquele lugar. Algo que foi denunciado aí há 2 anos atrás e não deram atenção. Eu tive uma funcionária que é da Paraíba e ela conta que quando ela veio para cá, ela veio vendida por uma carteira de cigarro. A mãe a vendeu por uma carteira de cigarro. Ela já perdoou essa mãe, já trouxe aqui para o Rio, já cuidou dela, agora a mãe voltou lá para a família. Enfim, não sei se perdoou o algoz dela, né? Esse homem que a comprou por uma carteira de cigarro, mas a mãe já perdoou. Mas isso é um fato que acontece direto em nosso meio, né? E o que fazer então? Você imagina, alguém entra na sua casa, estrupa sua filha e mata sua filha. Aí você pega essa pessoa e mata essa pessoa. Qual é o nome disso? Vingança. Agora imagina que alguém entra na sua casa, estrupa sua filha e mata sua filha. Você pega essa pessoa, denuncia, prova que ela está errada, ela vai presa. Qual é o nome disso? Justiça. Imagina que alguém entra na sua casa, estrupa sua filha e mata sua filha. Você pega
fala assim, eu não vou denunciar, eu até perdoo, mas não quero saber. Mas eu perdoo ele em nome de Cristo. Qual é o nome disso? Perdão. Agora imagina que alguém entra na sua casa, estrupa a sua filha e mata a sua filha, e você pega essa pessoa e bota essa pessoa para morar no quarto da sua filha e dá todo o suporte para essa pessoa e passa a chamar essa pessoa de filho. Qual é o nome disso? Graça. Somos capazes de fazer isso? Não. Deus foi capaz de fazer isso. Nós entramos na história, matamos o filho dele, crucificamos o filho dele, ele nos perdoou e nos colocou no lugar de filho. Isso é graça. Humanos conseguem fazer isso? Não. Só Deus para fazer isso. Agora, é possível perdoar a violência contra a esposa, a filha, a enteada? É possível perdoar? Isso é muito comum, é mais comum do que a gente sabe, ou a gente pensa. Perdoar é muito difícil nessa situação. Mas, obviamente, que é possível. Eu estou aqui falando teoricamente, né, gente? Porque, primeiro que eu sou homem, nunca sofri esse tipo de violência, então eu estou falando teoricamente. É difícil perdoar? É impossível? Não é. Agora, além de possível, apesar de ser muito difícil, é preciso. Se essa vítima ela quer seguir em frente, se ela quer uma nova vida, se ela quer andar, dar passos adiante, é preciso que ela vire essa página. E muitas vezes essa página vai ser virada através do perdão. Né? Quem consegue isso, ou seja, quem consegue abrir mão e deixar ir, quem deixa o ressentimento, ou seja, quem deixa de ressentir, quem deixa de sentir de novo, já foi provado que uma leveza inexplicável toma conta do ser dessa pessoa. Né? A saúde física volta, a saúde emocional volta, a saúde mental volta. Isso a pessoa recebe, tira um peso enorme das suas costas. É difícil? É quase impossível, mas é possível. Eu gosto muito da história de Mical, né? A gente fala assim a saúde física volta, a saúde emocional volta, porque a falta de perdão, a amargura. Então, você pode ver a história dessa mulher sobre vários prismas. Primeiro, você pode ver sobre aquele prisma machista ou do contexto machista, e muitas vezes que a Bíblia foi escrita, e que diz que Mical ela ficou estéril porque ela repreendeu Davi quando Davi estava voltando com a arca e dançando na presença dos seus subalternos. E porque ela repreendeu Davi, ela ficou estéril. Uma mulher amargurada. Mas você também pode dizer que Mical era amargurada, e eu gosto desse prisma, porque ela sofreu todo tipo de abuso e todo tipo de violência doméstica. Primeiro do seu pai e depois do seu esposo Davi. Mical entrega Davi sem pedir, ou sem saber a vontade dela, porque ele matou Golias. Davi casa com Mical, talvez sem amá-la, porque simplesmente foi uma ordem do rei Saul, e era bom para ele por causa do reino. Aí Saul, quando vira inimigo vai vendo a amargura no coração dessa mulher. Davi, quando vira inimigo de Saul, Saul tira Mical de Davi e entrega Paltiel a outro homem. Ela tem que viver com outro homem. Talvez aí ela já amasse Davi. Ela salvou a vida de Davi, fazendo Davi fugir pela janela. Se não fosse Mical, hoje a gente não teria Davi, nem, quiçá, de repente, Jesus Cristo, porque ele é um descendente de Davi, ele é filho de Davi, e Mical salvou a vida de Davi, fazendo ele fugir pela janela quando seu pai queria matar. Ela tem que ficar numa guerra entre o pai e o esposo. Aí Davi, quando se torna rei, vai lá e tira ela da mão de Paltiel e pega ela de novo para ser sua esposa por causa de política.
Aí depois Davi atrai com Betseba. Olha todo tipo de violência que você possa imaginar que Mical sofreu. E mesmo assim ela ainda é sábia para falar, Davi, isso não é comportamento de um rei. E talvez aí sim ela possa ser essa amargurada e essa estéril por todo tipo de violência que ela sofreu. De modo que quando a gente consegue liberar o perdão, ou a mulher agredida consegue liberar o perdão, a leveza toma conta do coração dela. Obviamente, isso não é um toque mágico. Eu estou falando aqui teoricamente. Isso não é uma varinha de condão que vai fazer isso. Isso é um processo doído, doloroso, que só dois senhores podem resolver esse problema. Um é o Senhor Deus e o outro é o Senhor Tempo, dono de muitas razões, né? Agora, como conseguir essa proeza de perdoar? Primeiro, só com ajuda. Uma mulher que passa por um tipo de violência dessa, física, emocional, abuso psicológico, emocional, físico, ela só consegue sair dessa prisão com ajuda. Ajuda de Deus, ajuda de profissionais da área da psicologia e ajuda de amigos. Segundo, ela tem que arrumar um motivo para continuar, um projeto novo. Velhos sonhos que ficaram para trás por causa dessas agressões, ela tem que voltar aos seus sonhos, voltar aos seus projetos, viver novamente, né? Então, a vítima tem que falar, não pode se calar. Ela tem que dividir com alguém, ela tem que criar algo novo para se sentir melhor. E uma coisa que eu gostei muito, que a Francine toca aqui no assunto, entender que o perdão não é algo a se fazer por ele, pelo agressor, mas é algo a se fazer por ela própria. É claro que às vezes perdoando, isso vai fazer bem também ao agressor arrependido muitas das vezes. Mas em primeira instância, o perdão é algo a ser feito por você, para você se sentir bem. Então a vítima ela não tem que esperar mudança daquele que agrediu, ou agride. Não. A justiça vai acontecer. Se for um caso de denúncia, as medidas cabíveis vão ser tomadas. Essa pessoa tem que pagar pelo que fez. Mas a vítima, ela precisa, se possível, liberar o perdão, porque isso vai fazer bem para ela. É nova vida, né? A melhor vingança, já disse alguém sobre o perdão, é viver uma nova vida em Deus, que vale a pena ser vivida. Então, esses projetos só em Jesus. Só em Jesus que a pessoa vai conseguir, né? Não há outro caminho. Perdoar e esquecer, não há como esquecer, mas há como perdoar. Há como seguir em frente. Como seguir em frente? Só com a ajuda de Deus, de amigos e de profissionais. Esse é o caminho. E se necessário for denunciar, tem que denunciar, né? Porque aí ela vai entrar num outro assunto, que é a violência dentro da igreja. Dentro da igreja. Parece algo tão distante da gente, né? Tocar nesse assunto. Ah, mas acontece violência contra a mulher dentro da igreja? Acontece. Nós sabemos que muitos profissionais e muitos religiosos cometem esse tipo de abuso. Os consultórios estão cheios de marcas de abuso à mulher. Quantas denúncias a gente tem visto de profissionais da medicina que abusam das mulheres? Na religião, a gente viu um escândalo recentemente, João de Deus, médium, João de Deus do Espiritismo, famosíssimo, né? E foi denunciado, está preso, porque abusava de todas as mulheres que iam para as consultas medianas. A gente sabe de inúmeros casos de abusos de padres a seminaristas, outros candidatos jovens a padres. A gente sabe de abusos de padres a freiras.
cemitérios infantis atrás de conventos, e isso tudo é denunciado e é colocado na mídia. Mas em nosso meio, a Francine vai dizer aqui que é muito mais comum do que a gente pensa. Ela faz questão de esclarecer e jogar isso às claras, que isso acontece. Só como a Denise está falando, infelizmente, no nosso meio, essa violência, elas são silenciadas, são caladas. E quando são expostas, elas não são tratadas com o devido rigor que deveria ser tratado. Principalmente quando é alguém famoso, quando é alguém influente no meio evangélico, quando é alguém que tem uma mídia muito forte por trás, quando é alguém que é dono de uma denominação. Isso é camuflado, fazem questão de esconder. Há 3 tipos de violência no meio da igreja, né? Nesse sentido. Há aquele homem que violenta a sua família, né? As mulheres da família, e ele é crente, ele violenta em casa e ele é crente, ele vai para a igreja. Existe aqui a violência de um membro da igreja a uma membra da igreja, né? Independente de ser da sua família, não, ele abusa de outra membro, mulher. E existe aquela violência praticada pelos líderes, né? Assim como os médicos usam os seus consultórios para abusar de algumas mulheres, muitos líderes usam seus gabinetes para abusar de algumas mulheres, né? E orações são feitas com a mão desses homens nas partes íntimas de mulheres para ungir o ventre, ungir, enfim, para a mulher ser fértil, e todo tipo de armação e abuso que dá nojo no nosso meio e que fica camuflado muitas das vezes, né? Coação nos gabinetes, e a vítima muitas vezes por vergonha até ser chamada de Jezabel ou de alguma prostituta, ela não acaba não denunciando. Eu penso que aí não é pesquisa, aí eu não li em lugar nenhum, é um pensamento meu, pela experiência que eu tenho de ver as coisas, né? É nesse sentido. No meio tradicional, histórico, evangélico, é mais o jogo da sedução, né? Acontece muita traição, mas aí é consensual, um jogo de sedução, mas no meio pentecostal, aquele roxo lá atrás, baixa renda, realmente é abuso mesmo. Os homens que se sentem poderosos, donos de denominação, donos de igreja e donos do mundo, acabam fazendo isso. O fato verdade é, que nós evangélicos fazemos vista grossa para isso sim. No máximo, a gente vê uma exclusão, quando não uma disciplina. Ah, está em disciplina. No máximo está excluído. Mas a gente não vê, no rigor da lei, as denúncias e a pessoa pagando por esses abusos, porque nós somos condizentes, nós escondemos, nós não queremos escândalos, falamos que nós somos independentes, e usamos a desculpa lá de Coríntios, falando que as nossas casas têm que ser resolvidas entre nós. Não, é crime, tem que ser colocado denunciado, tem que ser falado, né? Billy Graham, o neto de Billy Graham, numa entrevista, ele disse que o campo missionário, mas o campo missionário é um celeiro de abuso sexual. Exatamente por essa distância, por essa falta de conhecimento no campo missionário, isso virou um celeiro de abuso. Hoje, graças a Deus, com o auxílio da tecnologia, né, é menos complicado conseguir provas, né, contra tais homens. Hoje você tem a facilidade de fotos, de gravações, de vídeos, né? Ela é muito maior do que há um tempo atrás, mas ainda acontece muito, de modo que é preciso falar, né?
A Francine vai até dizer que no capítulo 2 do livro, ela cita um movimento sobre abuso contra as mulheres lá nos Estados Unidos, denominado Me Too, e aí as igrejas se levantaram naquela época e começaram ao movimento We Too, nós também, mostrando que na igreja também acontece muito esse tipo de abuso. E o que fazer? Falar, denunciar, tocar nesse assunto. Uma equipe, ou uma junta, ou um grupo de pessoas tem que se levantar, né? Pessoas da mídia, evangélicas, sérias, tem que se levantar e tocar nesse assunto. Tem que se passar uma vassoura, tem que varrer, tem que doer, mas tem que cortar na carne, para que esse tipo de abuso possa parar, porque ele acontece também no nosso meio. Não é só no meio do espiritismo, não é só no meio católico, não é só no meio profissional, não é só no meio da medicina, não é só nas empresas que existe esse tipo de abuso. Na igreja evangélica também acontece. E nós somos corporativistas nesse assunto. E isso tem que acabar no nome de Jesus. Para findar minha parte, a Francine vai terminar com esse toque de cura, dizendo, ela vai citar assim, de repente eu tenho alguma leitora que está lendo o livro e que sofreu esse tipo de abuso, né? E aí ela vai citar, para embasar a palavra dela, a mulher do fluxo de sangue, que gastou todo o dinheiro com a medicina, gastou todo o dinheiro com a religião, mas não conseguiu a cura. E ela vai citar aqui, talvez você esteja lendo o meu livro e você já gastou todo o dinheiro com medicina e com a religião e você não conseguiu se libertar disso. E ela vai dizer que a mulher do fluxo de sangue gastou toda a sua energia, era impedida de ter outras relações por aquilo que estava acontecendo com ela, por vergonha, por dor da hemorragia. E ela vai citar, talvez alguma leitora minha tenha sofrido abuso, tenha sofrido violência, e por vergonha e por dor não consegue se relacionar com outras pessoas da família, né? Mesmo tendo o agressor sido exposto, mesmo ele tendo sido condenado legalmente, isso ainda perturba muito as vítimas, porque se sentem sujas e incapazes. E aí a Francine vai falar, eu desejo a você um toque de cura, e só Jesus pode te dar esse toque de cura. E ela vai falar assim como ela tocou nas orlas do vestido de Jesus, né? As pessoas podem tocar hoje em Jesus para ter esse toque de cura. E aí ela fecha com chave de ouro, quando ela cita Malaquias 4:2. Malaquias 4:2 diz assim, que o Messias traria cura em suas asas. O Messias traria cura em suas asas. E as orlas do vestido dos homens naquela época, né, dos rabinos, dos sacerdotes, as orlas do vestido era chamado de asas, né? Então, aquela mulher, ela sabia exatamente em quem ela estava tocando. Ela estava tocando no Messias, o único que poderia curá-la e deixá-la livre daquele mal, né? Surpreendentemente, não é ele que fica sujo ao ser tocado pela mulher do fluxo de sangue. Ela que fica limpa. E aí a Francine vai desejar a todas as mulheres que leem o seu livro e que sofreram algum tipo de abuso, que abram o seu coração para o perdão e que toque no coração, toque em Jesus, deixe Jesus tocá-lo, para que a cura verdadeiramente, de uma forma definitiva, seja estabelecida na vida da leitura. Talvez você que está vendo essa aula pelo Meet, conhece alguém que sofreu algum tipo de abuso, ou está sofrendo algum tipo de abuso. E que essa aula possa encorajar você a procurar essa pessoa e você ser um veículo de cura na vida dela, mostrando que é necessário, muitas das vezes, liberar o perdão para poder seguir de novo. Não deixar acontecer de novo. Não pode, porque senão perdoa, abusa, perdoa, abusa, perdoa, abusa, perdoa. Não. Uma atitude tem que ser tomada. Mas uma vez sendo
tomada atitude, que você possa encorajar pessoas ao perdão ser liberado, para que essa pessoa possa andar, para que essa pessoa possa fluir e ter uma vida nova no nome de Jesus. Eu acho que é isso aí, Denise, a minha participação hoje. Amém. Esse é um assunto muito sério, muito sério. Infelizmente, eu dizia ontem na igreja, nós estamos no mundo, nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. E, consequentemente, nós somos sujeitos a passar por algumas situações que muitas das vezes a gente pensa que não deveria acontecer conosco, que somos cristãos, como se fôssemos blindadas, né? Blindados. E eu fico preocupada porque é muito difícil uma pessoa violentada emocionalmente, fisicamente, superar esse trauma sozinho. De maneira nenhuma é possível, gente. Precisa mesmo de ajuda, né? Ajuda principalmente espiritual e depois psicológica também. E ainda, com certeza, a questão aí da denúncia, né? É grave demais. Mas o que me assombra é a questão de pessoas no meio evangélico passarem por isso. Algumas relações serem como se fossem estupro, consentido. Mulheres que nunca experimentaram um prazer sexual, porque elas foram ensinadas que elas precisam servir ao homem. Independente se elas querem ou não, se elas gostam ou não, por exemplo, eu fui ensinada assim, na época que eu era solteira pela esposa do meu pastor. Ela dizia claramente para mim, né, na época que eu estava para casar, nunca negue ao seu esposo, sirva-o, porque senão ele vai procurar uma outra pessoa lá fora. Nós, como esposas, temos que servir aos nossos maridos. Eu achei assim, na época, eu já tinha um certo conhecimento, porque eu e o meu noivo, que na época era o pastor Edivaldo, a gente conversava muito. Eu li o livro Ato Conjugal, recomendo que alguém que queira, né, tomar conhecimento a respeito, leia esse livro. Ele tem em PDF aí disponível. E nós dois lemos muito esse livro e a gente percebeu que era muita ausência de informação, né? E uma cultura muito machista, muito machista. E, consequentemente, muitas relações de julgo pesado, relações assim com agressores, né? Relações de escravidão e não de prazer, infelizmente. E agora a gente vai aqui na nossa lição, na página 210, tem um exemplo das dinás, as dinás de hoje. É isso aí, Andréia. Maravilhoso esse livro. Esclarecedor, né? Na época de Davi, ele tinha uma filha, a Diná, está em Gênesis 34, ela foi violentada, né? Era uma mulher bonita. A gente vai ver, aliás, filha de Jacó, perdão, gente, perdão. E a gente vai ver que, assim, como que isso é possível? Jacó, homem de Deus, seus 12 filhos, todos escolhidos, né? Tal. Como é que pode alguém violentar, como, por exemplo, Amon violentando a própria irmã Tamar? Quer dizer, a violência, ela não escolhe hora, nem dia, nem cultura, ela está no homem, é a natureza pecaminosa. Independentemente, né, de quem seja, de se é o status de riqueza, de pobreza, raça, enfim, está lá. É exatamente a violência em si. E ela traz aqui uma abordagem muito interessante.
Nos capítulos anteriores, fala sobre Deus. Nos capítulos posteriores, também fala sobre Deus. Mas no próprio capítulo, onde é narrada a experiência do estupro da Diná, não fala o nome de Deus. E ela, muito reflexiva, né, ela pergunta: onde estava Deus? Quando Diná foi estuprada, onde estava Deus? Quando seus irmãos se vingaram, assassinando homens que eram inocentes e não tinham relação direta, né, com o estupro, onde Deus estava? Quando as mulheres e crianças desses homens assassinados são raptadas pelos filhos de Jacó como vingança, onde estava Deus? Assim como eu, talvez você esteja se perguntando onde Deus estava. Ou aquela pessoa que você ama, que você conhece, da sua família, sua vizinha, parente seu, foi estuprada. Onde estava Deus? Mulheres que saíram da igreja, né, vamos dizer, 9h30, o culto, Bíblia debaixo do braço, vão andando para casa a pé, de repente são sequestradas, levadas, estupradas. Mas, irmã Denise, estavam vindo da igreja. São perguntas, irmãs, que às vezes a gente faz, né? Como que Deus permite? Por que a gente acha que Deus permitiu? Não é verdade? Ela traz essa reflexão. Só que aí a gente não pode deixar de pensar que o nosso Deus, ele é amável, misericordioso, paciente e justo. É normal a gente pensar que Deus não está vendo, mas a gente precisa se submeter a esta verdade revelada. Deus está vendo, ele sabe de todas as coisas, e algumas coisas são permitidas que aconteçam, porque Deus tem sempre uma história, um motivo, um propósito, né, debaixo dos céus. No Salmo 89, a gente encontra o seguinte: justiça e direito são o fundamento do trono de Deus. Ele é justiça. E a lei da semeadura é muito clara. O que acontece, né, de bom ou de ruim, a gente colhe aqui mesmo, é aqui mesmo que a gente colhe. E aí, eu tenho um filósofo maravilhoso, né, que ele diz assim, que as coisas podem nos acontecer, né? O problema é o que eu posso fazer com aquilo que aconteceu comigo, né? O que eu posso fazer com aquilo que aconteceu comigo? Aconteceu, não aconteceu? Eu não queria que acontecesse, né? Mas aconteceu. O que é que eu vou fazer com aquilo que me aconteceu? É inevitável a gente pensar, né, que isso nunca, jamais acontecerá comigo. Nunca. No entanto, por razões que a gente não sabe, desconhecemos, perguntas que às vezes nós não teremos respostas, pelo menos a princípio, acontece. Uma serva de Deus, ela é violentada brutalmente. E algumas delas você já deve ter lido, você já deve ter tomado conhecimento, engravidou, né? Ficou grávida desse estupro, fruto desse estupro. E o que fazer? Onde estava Deus? São perguntas que normalmente se fazem. E é como eu estou dizendo, e a Francine coloca aqui, algumas situações como essa, nunca teremos as respostas, não saberemos por que isto aconteceu. Porém, a gente precisa entender com firmeza. Deus está vendo tudo, ele escuta as nossas orações e ele pode reverter esta história numa cura plena. A gente acabou de ver aí o pastor falar a respeito da cura. Ele libera a cura, né? Então, ele mostra a justiça hoje e trará a verdadeira justiça no final dessa história. O Cordeiro de Deus venceu o mundo e não há crime cometido aqui que não venha encontrar finalmente justiça em sua espada, na espada de Deus.
Ninguém que comete um estupro fica impune. Isto é obviamente claro, porque a justiça de Deus ela não falha, não falha. Então, a gente precisa entender, sabe, que a gente não queria que o abuso fosse uma realidade. Nenhuma de nós concorda, né, que o abuso seja uma realidade. No entanto, existe uma coisa, uma verdade que a gente não pode esquecer. Deus está vendo e a justiça dele se fará, acontecerá. E como o pastor Edson bem falou, às vezes a gente sabe, às vezes não, sabemos, né, que perdoar não significa esquecer, mas eu preciso tomar uma decisão. O que é que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo? Um filósofo incrível colocou essa ideia. Eu não posso evitar que as coisas me aconteçam, mas eu posso tomar uma decisão sobre o que me aconteceu, mudar o rumo da minha história por causa do que me aconteceu, né? E a gente sabe, queridas, que como Deus ele vê todas as coisas, que ele tem os seus propósitos, a gente já leu vários casos, né? Eu li outro dia uma história de uma mulher que foi violentada brutalmente, né, por um maníaco sexual, uma mulher boa, uma mulher cristã, estava saindo da igreja, e ela engravidou desse marginal, desse homem, ela engravidou. E todo mundo foi para cima dela, tira ele, tira esse bebê, esse fruto não é de Deus, isso é fruto de ódio, de pecado, de estupro, Deus não vai te condenar, não vai te condenar. Amadas, eu não estou colocando isto como uma história que vai servir como referência para que todo mundo que passar por isso vai fazer. Eu estou contando essa história como, assim, uma história que tenha um final feliz. Veja, uma história que tem um final feliz e de cura. Ela tomou a decisão de ter essa criança. Ela disse: meu filho não tem nada a ver com esta violência. Obviamente que para ter esta mentalidade, né, para ter a maturidade de pensar desta forma, significa que não é todo mundo que vai pensar assim, né, irmãs? Vai depender de cada uma, de sua intimidade com Deus, de sua intimidade com a palavra. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E a pessoa se segura em Deus, se firma em Deus, né? E ela resolveu ter esse filho. E ela era sozinha, e ela batalhou, ela trabalhou até o último mês da gravidez, sendo assim muito criticada por todos os parentes, amigos e até irmãos em Cristo, né, que ela estava com o fruto do pecado no ventre, mas ela disse que Deus tocou no coração dela para que ela não abortasse, para que ela deixasse viver a criança. E se depois ela não quisesse ficar com a criança, seria uma outra história. Ela se colocou diante de Deus e ela deixou as coisas acontecerem de maneira natural. O que aconteceu, queridas, foi que quando essa criança nasceu, Deus encheu o coração dela de amor por essa criança. E essa criança literalmente mudou a vida dela, né? A história diz que essa criança se desenvolveu, cresceu, se tornou um jovem inteligente, trabalhador, e que na velhice dela ele passou a cuidar dela fisicamente, materialmente, né, financeiramente, levando-a para a igreja e cuidou dela até o final da vida dela, como a mãe querida que ele amava. E ele sabia de toda a história, porque ela não escondeu a história dele. Então, ele a amou mais ainda por isso. Aí, irmã Denise, isso é uma utopia, essa história é uma história de fada, isso é uma coisa muito difícil de acontecer. Sim, queridas, não estou dizendo que esses casos serão os casos, né,
que deverão servir como referência para todas as servas de Deus que foram estupradas ou por todas as mulheres que forem violentadas. Na verdade, eu só estou dizendo que esta foi uma história que teve um final feliz, tá? Porque a pessoa se colocou diante de Deus para ter dele a autorização, a resposta, né, sobre como deveria proceder. Obviamente que uma violência desse tipo, dessa natureza, tem que ser denunciada, obviamente. A gente sabe que a denúncia ela tem que acontecer, que a justiça tem que ser feita, né? E a gente tem no país, no Brasil, uma justiça muito falha, muito falha. Existem muitos homens violentos, soltos por aí, que fazem muito mal às suas esposas, às mulheres em geral, maltratam, batem, são violentos, é verdade, isso existe, né? E o feminicídio nunca foi tão evidente nos nossos dias como está nos dias de hoje, e a gente percebe, queridas, que nós estamos, de verdade, precisando correr imediatamente aos pés do Senhor. Nós, como mulheres que temos, assim, um trabalho de liderança, de intercessão, de oração, eu, principalmente, que ouço, né, algumas histórias no meu particular, de mulheres que se abrem, né, assim, muito intimamente, que contam segredos, que não têm coragem de contar para ninguém, porque morrem de vergonha, inclusive, como o pastor Edson bem falou, se sentem culpadas, né, acham que aconteceu porque elas foram culpadas, porque elas cederam, elas foram sensuais, provocaram, porque é isto que eles falam, né? Eu fiz isso com você porque você me provocou, você deu em cima de mim, eu não resisti, você que é culpado. E muitas mulheres carregam mesmo essa culpa, né? Carregam. Não é conto, não, é verdade. E elas falam, às vezes, comigo no privado, né? Elas contam isso. Que por muito tempo se sentiram culpadas, se fecharam, se tornaram frias nos seus relacionamentos, tiveram chance de casar, mas que não conseguiram manter uma relação saudável com seus maridos, porque não conseguiram falar para os seus maridos a história, né, que ocorreu lá há anos atrás, a história do estupro, e hoje vivem uma amargura, uma infelicidade, alguns, inclusive, querem divórcio, né, porque não conseguem manter esse relacionamento frio, e elas não sabem o que fazer. Então, a gente, como mulheres, como pastoras, líderes, a gente precisa orar, aconselhar, conversar, e isso é muito complicado, né? A gente sabe que é preciso que tenha mesmo ajuda profissional, a gente é preciso que psicólogos cristãos orientem, né, nas sessões, e a gente tem, assim, no nosso grupo, pelo menos 3 psicólogas maravilhosas que já se prontificaram a nos ajudar, e de vez em quando eu peço ajuda para elas, né, e elas atendem individualmente, de maneira muito calorosa, de maneira, assim, muito amorosa, né, e eu depois pergunto lá como é que foi, e elas ficaram maravilhadas, e estão no caminho da cura, né, estão no caminho da cura. Então, eu quero dizer que a gente sabe que o fim para todo esse sofrimento será na eternidade com Cristo, né? Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele tinha uma maneira muito linda de se relacionar com as mulheres, não é verdade? Eu não posso deixar de citar isso. Jesus tinha uma maneira linda de lidar com todas as mulheres. Você pode observar lá nos 3 anos e meio de ministério dele, que ele tinha, assim, uma maneira muito especial, gentil, de lidar com as mulheres. Numa cultura extremamente machista, onde homens cuidavam das mulheres como se elas fossem objeto de reprodução sexual, eram descartadas, humilhadas, né, violadas, e Jesus, ele tinha mesmo, assim, ele tratava essas mulheres de uma forma muito linda, muito especial. Aí você vê a história da mulher do fluxo de sangue, a mulher adúltera, a mulher samaritana, Maria Madalena, você vai ver todas essas histórias, um Jesus assim extremamente gentil, amoroso, né, que é referência, é a própria referência hoje,
Então, a gente precisa deixar Jesus tratar, deixar Jesus cuidar. Irmã Denise, mas eu não aceito de maneira nenhuma uma mulher cristã sendo violentada. Nós não podemos aceitar, claro que não. Mas, infelizmente, acontece. E, como eu disse, algumas situações a gente tem perguntas, mas a gente não tem respostas. A gente não entende, e é melhor não se aprofundar nisto para não se angustiar, não se deprimir, mas precisamente correr para buscar a cura, né? Porque é uma questão que Jesus vai olhar e vai querer cuidar, vai querer tratar, com certeza, com carinho, com muito amor, e vai usar os seus servos, os seus profissionais cristãos para fazer com que esta cura aconteça, assim como a história dessa mulher cristã que foi violentada quando saiu da igreja, quando terminou o culto, e acabou ficando grávida desse estuprador. E a história diz, né, que ele foi morto na prisão brutalmente por causa de terem descoberto, né, que ele era o estuprador. Então a justiça ela acontece, não adianta, acontece. Cedo ou tarde, a justiça de Deus acontece. E essa mulher teve um final feliz, foi cuidada até a morte pelo filho que ela amou e que no seu ventre era fruto de um estupro. Obviamente, é uma história linda, poderosa, mas é uma história que nos deixa reflexões, né, irmãs? Reflexões. É lógico que isto é uma exceção, muitas mulheres, inclusive a lei, né, diz que a mulher que é estuprada e ficar grávida, ela tem todo o direito de aborto, né? E, obviamente, a gente que é cristão, a gente não concorda com o aborto em questão nenhuma, em espécie alguma, mas quem somos nós para julgar? Quem somos nós? É muito difícil, como o pastor Edson bem colocou, se colocar no lugar de uma mulher que foi violentada. A gente pode até imaginar, mas a gente não consegue se sentir, de fato, no lugar dela, né? É algo assim muito delicado, né? Onde toda a sua intimidade foi violada de maneira muito bruta, e aí a gente precisa entender que isto é extremamente delicado. Então, gente, essa é a minha parte, estou encerrando, hoje um pouquinho mais cedo, mas como são 8h15, eu gostaria de saber quem gostaria de comentar, quem quer falar alguma coisa, né? Pode abrir aí o seu microfone, e depois, então, a gente vai caminhar para o encerramento. Alguém quer falar? O pessoal está quietinho hoje. Se ninguém quiser falar, a gente vai encerrar. Estamos caminhando para o último capítulo do livro, né? Já vou antecipar que vai ser com a nossa irmã Rejane, e ela já disse que o capítulo está maravilhoso, porque ele vai falar sobre o Deus de redenção e a verdadeira identidade da mulher. Nossa, é um fechamento incrível mesmo, né, gente? E Rejane está lá, não tem como falar, né, Rejane? Tem que ficar quietinha, quietinha, que ela está com a mamãe dela lá no hospital, tá certo. Mas, assim, verdade, se ninguém quiser falar, eu vou encerrar mais cedo, né? E aí você vai curtir a sua família, seus filhinhos, vai dormir mais cedo, e depois a gente vai tentar colocar essa live lá no nosso YouTube, né, para outras mulheres que, porventura, queiram também assistir, porque é um assunto tremendo, né? A André está dizendo aqui que ela foi falar sobre como ela era contra o aborto de qualquer espécie, quase mataram ela no serviço. Ou seja, a mulherada voou em cima. Porque é uma concepção bem difícil mesmo, né, gente? Bem difícil. Bem, precisa ser muito forte com a convicção em Cristo para defender mesmo o não aborto, né? O não aborto. Então, queridas, nós vamos encerrar.
Obrigada, Aline, Damares, Andréia, Lígia, pastora Marilyn, a Simone, né, a Gorete, a Rejane, a pastora Márcia, que está aguardando a sua aula aí. Obrigada por estar participando aqui com a gente. Pastor Edson, nós vamos orar e depois eu vou pedir ao pastor Edson para impetrar a bênção sobre nós. Eu não sei se a pastora Márcia pode falar, por isso que eu não falei nada, que ela está aguardando a aulinha dela. Você pode impetrar a bênção, pastora Márcia? Amém, tá sim. Tá bom, vou orar e você impetra a bênção sobre nós. Amém. Pai querido, maravilhoso, muito obrigada por esta maravilhosa aula que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, pelas palavras tão sábias do pastor Edson, fechando aí esse capítulo 9 com esta narrativa tão forte, tão profunda e tão significativa para cada uma de nós. Somos mulheres do reino, portanto, precisamos tomar posse, Senhor, nos apropriar dos conhecimentos científicos, teológicos, espirituais, de maneira que fiquemos mais fortes, mais estabelecidas, para lutar, Senhor, para combater essas ideias acerca da violência nos lares, o feminicídio, o abuso, a grosseria, a violência, enfim. Como mulheres líderes, pastoras, obreiras, a gente precisa ajudar essas mulheres menos favorecidas que, infelizmente, dividem os lares com maridos brutais, grosseiros, e que, infelizmente, muitos são obreiros, entre aspas, da tua casa. Então, Senhor, nos ajuda na solução desses problemas, nos ajuda a ajudar essas mulheres, nos dando as palavras certas, Pai, buscando a ajuda profissional que elas precisam, para que sejam, Pai, felizes, porque todas as mulheres têm direito à felicidade, principalmente em Cristo Jesus. Obrigada por esta oportunidade, nós assim oramos, agradecidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz a todas. E quero pedir perdão, não estou podendo ficar mais assim para participar como alguém que vai falar alguma coisa acerca do assunto, né? Mas sempre que der, vou ficar aqui na escuta, tá bom? Então vamos lá. Que o amor do Pai, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito sejam sobre cada uma de nós, sobre cada um daqueles que irão ouvir depois, e que essas palavras que foram faladas caiam no coração e tragam um efeito positivo e produtivo para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigada, gente. Obrigada, Marilyn. Obrigada, Damares, Andréia, Lígia, Aline, Simone, pastor Edson, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Gorete, né, gente? Muito obrigada, Rejane. Deus abençoe sua mãezinha, pastora Márcia. Amém. Boa noite, gente. Beijo para todos vocês. Beijo. Boa noite na presença do Senhor. Amém? Amém.